Bom dia, eu me chamo Rubens e vou falar com vocês a respeito de um tema que é polêmico, mas ao mesmo tempo se faz necessário nós discutirmos sobre ele, né? Então, louvor, adoração e a igreja. Bom, eu vou falar deles individualmente, mas interligá-los também, porque eles têm sentidos diferentes, mas ao mesmo tempo se interligam, né? Então, Rubens, como a gente fala de louvor, mais ou menos o que é que você tem para falar sobre louvor? Bom, é necessário que a gente entenda que o louvor não é somente aquele período específico do culto onde o ministério, né, os grupos de louvor se reúnem ali para entoar cânticos a Deus. Isso não é somente louvor, mas também o é, certo? O louvor, ele também pode ser expresso em nossa vida diariamente e deve, né, como cristão, na verdade. Louvor a Deus não é só cantar a Deus, não é só abrir a boca para Deus. Você louvar a Deus também com boas ações e com boas obras nesse sentido. Então, o louvor ele tem esse entendimento amplo, né, da gente cantar, da gente se reunir como igreja para cantar, mas também tem a questão da nossa vida diariamente também que nós oferecemos a Deus. Tudo isso é louvor. Uma questão também que nós temos que entender, eu sei que é difícil, né, quando a gente ouve isso pela primeira vez, raciocinar nesse sentido, mas Deus ele não aceita qualquer louvor. E isso é uma verdade bíblica. A gente olha para a Bíblia, por exemplo, Isaías, o profeta Isaías vai falar isso, que Deus ele vê a hipocrisia, né, dos sacerdotes em relação ao seu sacrifício. O livro de Oséias fala isso, quando a própria nação trai Deus, né, nesse sentido, sobre o adultério, e aquilo é sobre a nação de Israel e sobre o próprio Deus. Deus ele não aceita qualquer louvor. No Antigo Testamento você vai ver os livros da lei falando e especificando, né, cada questão sobre louvor e sobre adoração. E havia todos aqueles requerimentos que hoje foi cumprido na lei em Cristo Jesus. Jesus cumpre a lei, mas nós temos que ainda nos submeter a alguns aspectos sim, envolvidos no Antigo Testamento. Não os aspectos do livro de Levítico, por exemplo, né? Aqueles detalhes todos sobre a lei. Mas o louvor, ele deve se espelhar na Bíblia. Por quê? Porque Cristo, Deus aceita o que vem de Cristo. Por que nós somos chamados de cristãos, Rubens? Porque Paulo vai falar sobre isso, né? Porque Cristo, ele é como se fosse o nosso Pai, certo? E nós ganhamos a salvação por herança, ou seja, a graça e a fé trabalhando juntas, e nós somos salvos diante da escolha de Deus. Então, nós somos herdeiros em Cristo, no testamento de Cristo, ele botou todos os cristãos e garantiu a eles a salvação e os frutos, né, dessa salvação. Então, o louvor ele só é aceito através da Bíblia. Então, se você for cantar uma música que só é voltada para o homem, se você for ter uma vida que só é voltada para os contextos dessa sociedade, isso não é louvar a Deus. Isso não é louvar a Deus, ainda que seja uma boa obra aos olhos da humanidade, mas isso não é o louvor. O louvor não pode ser separado da palavra de Deus. Então, todo louvor ele deve ser bíblico, ele deve exaltar somente a Deus, certo? Então, Rubens, eu não posso fazer um louvor que ele fale, por exemplo, de uma situação de vida, né? Como o Salmo de Asaf, ou algum Salmo de Davi? Pode, mas esse louvor ele é mais individual. Ele não é um louvor para ser cantado em uma igreja, certo? Não é que é proibido, mas a lógica de louvor na igreja, como vai dizer o Diacasso e também o Timothy Keller, nesse livro que eu recomendo bastante, ela tem essa diferença da lógica do louvor individual e da lógica do louvor da igreja. Ali na igreja as pessoas se reúnem, certo? Para louvar a Deus, não é para louvar a si próprio. Se a pessoa está com algum problema, ela chegue no irmão, chegue no pastor, chegue no seu líder, converse com ele, peça oração, ouça a palavra que deve vir em um culto, não somente ter louvor, sabe? Mas o louvor ele é para louvar a Deus. Então, para um canto de congregação, ou seja, de reunião de irmãos, é necessário que Deus seja exaltado, não o homem. Ou seja, seria melhor que os hinos louvassem somente a Deus, né? Falassem somente de Cristo, falassem do Espírito Santo, mas não voltados para o homem, como a gente vê em muitas denominações hoje, infelizmente. Então, o louvor é para Deus, certo? O louvor não é para o homem, e isso deve ser separado, isso deve ser entendido. O louvor é somente para Cristo. E adoração, Rubens? O que é que... sim, esqueci de dizer, o louvor tem que ser pautado na Bíblia, né? Se não tiver pelo menos uma noção de onde você tirar na Bíblia, se for uma coisa somente voltada para o homem ou voltada para
sei lá, um bem material como queira, ou algo que envolva a vida do homem secularmente nesse sentido, não é louvor para Deus, é louvor para qualquer outra coisa, menos para Ele. Isso é bom a gente entender também, certo? Então, agora, e adoração, homens? Bom, adoração nós também não fazemos só na igreja. Adoração é feita em toda a sua vida. Isso aí. Assim, adoração é feita em toda a sua vida. Sua vida é uma vida de adoração a Deus. Você tem um momento de adorar em comunhão com os irmãos, mesmo sistemática do louvor. Você vai para a igreja para adorar em comunhão com os irmãos. É claro que a comunhão ela só existe se toda ela for bíblica, né? Não adianta você ir para uma igreja, não tá nem aí, depois ir lanchar, como se tivesse feito mais uma atividade diária. Como eu lhe falei na questão do louvor, Deus não aceita qualquer coisa, só aceita as coisas através de Cristo, e é através dele que nós somos salvos e Deus recebe o nosso louvor. Então isso é muito necessário que a gente entenda. Então a adoração no culto ela é de forma comunitária, mas tem que envolver todos os aspectos bíblicos, ou seja, a adoração que seja prestada somente a Deus, certo? E não em você, mas em Deus ela seja focada. Em nossas vidas também adoramos a Deus em atividades, quando a gente tem um bom trabalho, quando a gente se esforça, quando a gente faz as coisas que agradem a Deus, né? Um evangelismo, um discipulado, isso tudo também é adoração a Deus. Adoração a Deus não é só ir à igreja, adoração a Deus envolve sua vida 24 horas por dia, né? Toda vez que você pede perdão pelos seus pecados, se arrepende, se quebranta com Deus, isso é adoração também. Então, tem esses aspectos, os aspectos em comunidade e os aspectos sozinhos, solitariamente que você faz. E isso não pode ser separado e também não pode ser confundido, né? A gente louva e adora a Deus na igreja, a gente louva e adora a Deus com a nossa vida. E tudo isso deve ser pautado na Bíblia, ou seja, voltado para Deus e não para nós. Isso se faz necessário. Toda vez que eu vou louvar a Deus, toda vez que eu vou adorar a Deus, eu tenho que estar focado nele. Eu não tenho que estar focado em alguma coisa que eu quero, em algo que eu quero, isso ou aquilo voltado para mim, mas somente Deus, a Ele deve ser rendido louvor e adoração. Então era bem essa distinção que eu queria fazer, jogo rápido mesmo, recomendo demais vocês lerem esse livro que eu vou deixar abaixo, e Deus abençoe vocês, e qualquer coisa pode ir ao meu direct. Abraço.